Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Flamengo está mesmo próximo de contratar craque argentino, atacante. Nós vamos explicar para vocês tudo o que a gente apurou sobre isso, a informação que veio do Vene Casagrande e também um ponto que não foi comentado e que pode contar de forma decisiva, favoravelmente ao Flamengo. Esse ponto não foi comentado por ninguém, eu repito, pelo menos eu não vi. Desencontro de informações no Flamengo, né? A gente vive um momento conturbado e com mudanças, jogador que vai, não vai mais, jogador, enfim, uma loucura, um desencontro total, e isso se deve muito a uma gestão que não tem sido profissional, isso é óbvio, né? Todo mundo sabe, ninguém é bobo. Bom, tudo isso e muito mais, Flamengo aí tentando contratar jogador que empolga o torcedor, e isso é bom, mas nós vamos trazer que amanhã também tem jogo do Flamengo. O Flamengo vai a campo e Pedro está fora mais uma vez, mesmo tendo treinado melhor no dia de ontem, pelo menos as informações que chegam para nós. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Vou pedir a vocês para que deixem o like rapidinho, mete o dedo no like aí. Vamos trazer informações importantes sobre o mercado da bola, sobre o futebol para vocês agora aqui. Então mete aí o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação, porque nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir, vai lá na Itália, vai lá buscar informações e volta em 10 segundos. Sobe, drone! Galera, ó, faltou o teu like, hein? Tô vendo aí, faltou o teu like. Deixa o like aí pra gente poder ter um número maior de pessoas acompanhando a gente. Saiu as informações, né, que saem dos clubes mais pesquisados nas redes sociais durante o Mundial de Clubes, que foi disputado entre junho e o início de julho, terminou agora no final, agora no último domingo, a final entre Chelsea, campeão, e Paris Saint-Germain. E aí todo mundo vai falar, deve ter sido o Paris Saint-Germain, né, o time badalado, o único clube que tem uma loja na Quinta Avenida em Nova York, enfim. Não, é o que a gente fala, prestem atenção nos dados. Tem muita gente reclamando aí que o Flamengo ganha mais direito de transmissão e que está exigindo ganhar mais. Tem que exigir ganhar mais mesmo, porque o que faz vender aquilo que as pessoas consomem dentro de casa, o que faz a televisão comprar o produto e injetar dinheiro no futebol são os anunciantes. E os anunciantes querem ver quem tem uma torcida que consome mais, uma torcida maior, um público maior. E esses dados só ajudam o Flamengo a comprovar isso, porque isso é a nível mundial. Olha só, aqui os dados do clube mais pesquisado no mundo durante o Mundial. Real Madrid aparece com 31% disparado em primeiro. E o Flamengo disparado em segundo. Não tem aqui, você olhar, menos da metade o terceiro colocado. Mesmo tendo aí clubes como Chelsea, Paris Saint-Germain, que fizeram a final, e até mesmo o Fluminense, né, que chegou até a semifinal. É uma diferença absurda, né? Até mesmo junto ao Bayern de Munique. O Flamengo muito à frente. Os clubes, os internautas, né, não se deram nem ao trabalho de querer pesquisar mais sobre quem é esse clube brasileiro, o Fluminense, no caso, né, de ter chegado a uma semifinal. Não, se manteve ali 2%. Claro que teria muito menos se não conseguisse chegar a essa marca. E o Flamengo nadando de braçada, claro, atrás do Real Madrid. É por isso que o Real Madrid teve uma fatia muito maior do bolo, né? E isso tem que ser dito, a fatia maior do bolo que a FIFA pagou foi para o Real Madrid, porque, cara, o Real Madrid tem que dar peso à competição, assim como o Flamengo dá peso às competições sul-americanas, né? Aqui da Conmebol, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Então tem que aturar, tem que engolir. Isso aqui é Flamengo, é assim.
entendeu? Os caras têm raiva, têm inveja, mas problema de vocês, né? Problema de quem tem. Bom, a gente vai falar também uma notícia importante que saiu hoje. O Flamengo informa que o Leixões de Portugal sofreu transfer ban da FIFA pela dívida de 175 mil euros, 1.100.000 reais, com o rubro-negro pela transferência do Verton e está proibido de registrar novos jogadores por 3 janelas ou até mesmo até quanto o pagamento for feito. Então, transfer ban aí no Leixões por ter deixado de pagar o Flamengo. Inclusive, o Flamengo emitiu uma nota oficial, rapaz. Que loucura. Bom, o Vasco também sofreu transfer ban hoje da FIFA e está aí impedido, né, de realizar contratações e tal, enfim. Mas vamos falar sobre aquilo que todo mundo quer saber, né? Primeiro, um detalhe que muita gente me perguntou, né? A esposa do Lucas Paquetá, a Duda, ela está no Rio de Janeiro, né? O Paquetá está na Alemanha fazendo pré-temporada, participando da pré-temporada lá, e muita gente cogitando o fato dela ter chegado ao Rio de Janeiro com os filhos e tal, o fato dela não voltar mais, ter vindo para cá. Gente, isso aí é apenas especulação, né? Não tem nada certo, não tem absolutamente nada, até porque o Paquetá não recebeu nem ainda a comunicação de que está liberado, né? Que está livre lá do problema, lá do julgamento, né? É muito provável que isso aconteça nos próximos dias, mas ainda não. E só a partir de então pode haver negociações. Ela já veio para o Rio de Janeiro, está por aqui curtindo a família, porque ele também não está em casa, está participando da pré-temporada, viajando com o clube dele lá, que é o West Ham. Então, até então, nenhuma informação nova sobre Lucas Paquetá, tá? E aí o Flamengo vai ao mercado, o Flamengo vai às compras, buscar um jogador que a gente tem que dizer aqui que, nesse ponto, se o Flamengo conseguir a contratação desse jogador, o Flamengo vai acertar em cheio, porque aí é jogador de altíssimo nível, jogador que vai fazer a torcida do Flamengo ficar contente, porque joga fácil, atacante convocado recentemente para a seleção argentina. A gente está falando aqui do Tati Castellanos. Castellano é um jogador de 26 anos, 1,78 m. Eu falo, pô, mas é a mesma posição do Pedro, é atacante e tal. Sim, já está muito claro que o Pedro, né, é um jogador que o Flamengo, contratando um outro atacante, deve negociar, né? É uma pena, sabemos disso. Agora, que o Flamengo faça como outros clubes estão fazendo, né? Palmeiras resistindo aí a ofertas milionárias, né, pelo seu meia, né, o Richard Rios, seu volante. Até o Fluminense segurando áreas, né, coisa que não vai conseguir por muito tempo, porque existe um acordo entre eles verbal. Não é o caso do Flamengo, não tem acordo nenhum com o Pedro, que venderia por um valor muito abaixo do valor de mercado. Mas vamos lá, vamos voltar aqui no jogador que o Flamengo está tentando a contratação. Primeiro eu vou falar sobre ele e depois vou dizer as informações que nós temos sobre esse caso, que são informações relevantes, importantes para você poder acompanhar. Jogador nascido em Mendoza, da Argentina, de 1998. Ele tem contrato até 2028 com a Lazio e passou pelo Girona, onde uma partida que eu acompanhei dele, que ele fez 4 gols no Real Madrid, foi 4-2, e ele jogava junto com o Renier. Inclusive, tem até aqui uma camisa, né, que a gente pegou na internet, uma postagem que viralizou, na verdade, né? Todo mundo postou hoje, uma postagem do Tati Castellano da camisa do Renier dada na época que jogavam no Girona, né? Isso não é uma postagem recente, as pessoas às vezes confundem, não. É antigo. E aí jogou no New York City, onde ele se destacou muito, foi artilheiro da MLS, está atualmente na Lazio da Itália. A Lazio pagou 15 milhões de euros, tá? Jogador já jogou também na Universidade de Chile, em clubes, né, importantes aqui na América. E quando a gente olha, né, os dados, os números do jogador, na MLS, por exemplo, ele fez 106 jogos, 50 gols e 20 assistências.
No campeonato italiano, ele tem 64 jogos, 14 gols e 8 assistências. São números muito bons. No total, 288 jogos, 98 gols e 41 assistências. Sem dúvida nenhuma, trata-se de um bom jogo, de um excelente jogador, um reforço do nível que a torcida quer. E aí, muita gente dizendo, o Flamengo já contratou, vai contratar o jogador. Tem um detalhe. O jogador hoje, a Sky Sports, que é uma TV, né, lá da Itália, importante, né, um veículo de comunicação importante na Itália, disse que o Castigliano hoje saiu mais cedo do treino da Lazio com uma lesão muscular. E aí, assim, é curioso, né? Não dá para dizer que é uma lesão muscular, porque se o cara saiu hoje, não deu tempo de fazer exame e já ter uma detecção de uma lesão muscular. Possivelmente ele sentiu alguma coisa, saiu do treino e muita gente coloca isso como um ponto favorável, que ele saiu do treino mais cedo, que está vindo para o Flamengo. Já a Sky Sport diz que seria por uma lesão muscular. Eu acho que nenhuma coisa nem outra, né? Deve ter sentido alguma coisa, saiu, enfim. E jogador. E aí, o que acontece nesse caso, né? O Vene Casagrande trouxe essa informação de que o Flamengo está tentando baixar a pedida de 25 milhões de euros pelo jogador. 25 milhões de euros. O que a gente pegou de informação o Flamengo não está próximo de contratar o jogador ainda. Não tem nada próximo, absolutamente. Que, inclusive, diante das nossas fontes, né, que a gente apurou, é que não existe nada próximo. Existe sim o interesse do Flamengo, um interesse forte, e a Lazio recebeu esse interesse como uma luz no fim do túnel pelo problema que ela passa. E isso pode clarear, né, o horizonte do Flamengo. Possivelmente por isso que o Vene falou que as coisas começaram a melhorar, o Flamengo está próximo e tal. Não tem nada próximo, mas tem um detalhe que joga muito favorável ao Flamengo, e eu vou ler para vocês, que eu não sei por que ninguém tem falado sobre isso nos últimos dias, né? Quer dizer, nos últimos dias não, até porque a notícia surgiu hoje, mas ninguém falou sobre isso no dia de hoje. Pelo menos eu não li. Gente, a Lazio está proibida, essa informação eu recebi, né, num contato que a gente fez com as nossas fontes, que nos passou, né, que não está próximo ainda, mas o que facilita para o Flamengo buscar a contratação desse jogador? A Lazio está proibida de contratar jogadores. O que a gente falou lá no início, do Leixões, do Vasco e tal, sofreu não foi bem um transfer ban, porque nesse caso ele não poderia vender também. Mas a sanção foi aplicada pelo órgão que fiscaliza as finanças dos clubes italianos. Quer dizer, não foi pela FIFA, mas sim pelas regras do futebol italiano. Então, o clube não cumpriu 3 indicadores financeiros exigidos pela lei que rege no país, lá na Itália, né? Índice de liquidez abaixo do mínimo, relação dívida barra patrimônio fora do padrão e gastos com pessoal acima do limite permitido. Com isso, a Lazio está proibida de registrar qualquer jogador até pelo menos 1º de setembro de 2025. Até lá, o clube não poderá inscrever reforços, mesmo que feche acordos com atletas ou outros clubes. O que a Lazio pode fazer durante o embargo? Apesar da punição, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, tá? Quando o clube sofre o transfer ban, que não é o caso da Lazio, tá? Essa punição ela é uma punição dentro do campeonato italiano, dentro do país, né, da Itália, das regras que regem o futebol italiano. Então, ela pode vender jogadores. Se abre uma possibilidade do clube vender jogadores. E aí que entra a questão do Flamengo. Mas a punição é só até o dia 1º de setembro. Eles já vão poder contratar a partir do dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro até fechar a janela, um tempo curtinho, né? A janela fecha logo depois, quer dizer, eles não vão conseguir praticamente contratar nessa janela.
E um outro detalhe que, mas eles podem negociar e quando abrir, né, terminar a punição, eles anunciarem a contratação. Sim, mas aí eles vão entrar num outro problema, eles vão de novo cair no fair play financeiro, porque se eles não venderam ninguém e aumentarem o passivo, aumentarem a dívida, ou seja, fizerem novos investimentos de contratações sem vender ninguém, eles vão cair no fair play financeiro, precisam vender. E aí, por isso, é que o valor, e ninguém entendeu, do Tati Castellanos, que eles já recusaram a oferta de 40 milhões de euros, já recusaram a oferta de 35 milhões de euros, há um entendimento que o valor baixa. Porque é aquela coisa, quanto custa uma água? A água custa 50 centavos, R$ 1, né? Um copinho d'água. Vai ver quanto custa essa mesma água na praia, por exemplo, né? Quando você está lá e tal, no seu lazer. No Maracanã, por exemplo, no estádio de futebol, ela é 3 vezes mais, porque aumenta a necessidade. É isso, água, pode ser refrigerante, a bebida alcoólica, qualquer coisa. A necessidade da Lazio em vender é muito maior. Eles precisam vender jogadores do elenco. E em precisando vender, né, a oferta acaba sendo maior do que a procura, a tendência é reduzir o valor. Então, hoje, existe uma tendência, e aí, claro, né, foi ruim isso ter vazado, por quê? Porque vai despertar o interesse de outros clubes no jogador e tentar fazer uma. Outros clubes podem tentar atravessar o negócio e fazer uma oferta melhor pelo jogador, né? Até então, no primeiro momento, o que foi sinalizado para nós é que seria uma cortina de fumaça pelo caso Pedro, né? Que não tinha nada ainda próximo de um acerto, de o Flamengo fechar efetivamente com o jogador. Pode ser, sim, que o Flamengo esteja muito mais próximo por conta desse detalhe, que é a punição que a Lazio sofreu pelos regimentos internos lá do futebol italiano. E aí eu pergunto a você, Castellanos é uma boa opção? Você gosta do jogador? Acha que é um jogador que mudaria o Flamengo de patamar? Detalhe que cairia nas graças do Felipe Luiz, com toda certeza, porque é um jogador que não é fixo na área, né? Não é aquele jogador mais parado. É aquele jogador que ataca o espaço o tempo inteiro, aquele jogador de mobilidade. Então, já é mais ou menos um perfil que o treinador atual do Flamengo gosta. Responde aí o que você acha da possível contratação do Flamengo, jogador que inclusive foi convocado pela seleção argentina recentemente. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.